Hoje eu peguei aqui também. Isso aqui já é uma hora um pouco mais diferenciada. Eu peguei outro título aqui também interessante aqui para mim debater com vocês, que é a força silenciosa, né? Que, que influencia o planeta, que influencia você, que influencia a mim, que influencia tudo, tudo. E a mente humana, tudo a fazer o que tem que ser feito. Por que eu falo fazer o que tem que ser feito? Porque hoje, o sistema hoje, como antigamente também, é igual eu sempre falo, se você acredita que aqui foi e sempre é o mesmo lugar, hoje que é um lugar diferente lá dos romanos, da Grécia, do povo inca, daquele povo hindu antigo, né? Eu tô falando dos povos antigos. Gente, não mudou nada. É o mesmo sistema, tanto porque tem aí livros antiquíssimos de 400 anos, 300 anos que estão falando a mesma coisa. Só que estão falando em latim, estão falando ali a língua hebraica, né, que muitos aí já conseguem ler, decifrar. Alguns papiros egípcios também existem também. É, alguns povos maias deixaram inscrições e pinturas, tabuletas, tanto que por exemplo, aquela negócio de 2012, né, que eles falavam lá, que a promissão não é. Ai, gente, eu esqueci o nome do negócio. Aquele treinado de 2012 lá foi. Foi trazido pelas tabuletas do povo maia, que não sei o que e tal. Foi que lá também foi uma virada também de ciclo, tá? Foi uma virada de ciclo, como está acontecendo agora também, nessa vibração que está acontecendo. Só que o povo era outra cultura. Os povos Hopis, né, lá dos Estados Unidos, também tinha também alguns conhecimentos sobre algumas questões espirituais. E eles eram muito mais espiritualistas hoje do que os próprios espiritualistas hoje aqui no Brasil. Mas nós não vai tocar nesse assunto, porque isso aí é um assunto meio chato. E é um assunto que demanda tempo e um pouco mais de esclarecimento. E por enquanto, nesse vídeo aqui, nós não vamos falar sobre esse tipo de ideologia religiosa, né? Mas, é igual eu falei, ultimamente, né, igual eu tinha notado aqui, ultimamente aqui, né, os conceitos moralista, né, do catolicismo, eles mostram, né, como que você tenha que ser dentro da questão da questão seria temática que hoje está colocando sobre a questão das mudanças da sociedade hoje. Vocês já observaram que o ser humano vem em uma modificação muito grande, já de muitas eras, já de muito tempo. Por quê? A sociedade foi criada por esses tipos de seres, pessoas. E eu acho que você já sabe, não preciso falar muito, mas a gente tem que ficar falando aos pedaços para não cair as coisas que a gente leva para as redes sociais, né? Então, hoje, hoje tudo que foi criado, tudo que foi criado, tudo que você vê, eles foram criados porque eles criaram uma nova narrativa. Então, o que eles fizeram? Tem estágio dentro dessa história. Vamos dizer, aqui, eu vou supor que, eu vou supor não, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão perceber. Primeiramente, para criar aqui, a era da era industrial, né? O industrialismo entrar no conceito social, o que eles fizeram? O povo não ia aceitar muito trabalhar em fábrica, não é verdade? Eu duvido que uma pessoa que trabalhava em roça, assim, igual esse aqui, por exemplo, tiver aqui umas 3 lavouras, estava dando conta de comer, sustentava os seus filhos sustentavam os seus filhos e assim por diante. Não era assim? Ninguém ia querer trabalhar lá por cerca de 12 horas por dia, não ia.
por migalha. Talvez você não ia dar conta de pagar nem, nem a metade do lanche. Seria assim, porque antigamente era assim. Ah, mas o dinheiro é desvalorizado, as coisas eram desvalorizadas. Não, eles começaram assim porque eles queriam que fossem assim. Quando eles começaram com o sistema de banco, gente, o sistema de banco, ele foi o primeiro passo para fazer você acreditar que o dinheiro comandava tudo. E assim, a nossa mente foi modificada. Ou genomicamente, ou sei lá, geneticamente também, porque aqui tudo que você vai comer, tudo é modificado, tudo geneticamente modificado. Mas por que que eles modificaram a genética da comida? Por que que tá fazendo isso? Até hoje nós estamos comendo coisa modificada. Isso todo mundo sabe que é um veneno, mas está comendo. Por quê? Ah, não pode parar de comer. Mas engraçado, cara. Antigamente os caras plantavam as coisas. Hoje você não pode plantar. Se você plantar, demanda tempo, você gasta energia, você gasta água. Aí você vai falar, ah, cara, eu não vou ficar pagando esse tanto de luz, esse tanto de água, por conta que eu tô plantando uma hortinha no fundo da minha casa. Mas você tá querendo comer um pouco melhor, não tá? Então, por que que não segue esse ritmo dos avós, dos bisavós? Porque eles modificaram a nossa cabeça. Eles estão modificando nosso sistema de pensar. Nós não somos nada para eles a não ser os meros consumidores. Consumidor, para manter o sistema funcionando. Só que agora eles querem modificar o sistema novamente. Porque, igual eu falei, como tem estágios dentro da sociedade, a criação da sociedade, ela vem, não é só essa aqui, gente. A gente não passou por esse mesmo sistema, só aqui. Porque tem lugares, deixa para frente. Mas tem lugares que já passou por as mesmas coisas que passou lá na China e também não assim, na China aconteceu umas coisas lá, mas só que isso tá mais acobertado, não tem como vocês saberem agora. Talvez mais para frente abre, que já aconteceu coisa tecnológica lá, tá? E lugares no meio do deserto, alguns lugares lá que foi vidrificado. E como foi vidrificado, todos os especialistas hoje, eles falam, aquilo lá só poderia ter acontecido se fosse por um sistema atômico. Mas espera aí, calma aí. Essa sociedade já não existe mais, já vai fazer o quê? Há uns 7.000 anos? 11.000 anos? Aquelas pedras cortadas lá aquelas pedras cortadas lá lá na pirâmide do Egito, lá, tudo certinho, tudo assim, ó, cortada milimetricamente e feita para encaixar uma na outra, de N e N toneladas. Será que vocês já pararam para pensar também? É óbvio que já pararam, vocês já passaram por algum outro tipo de canais que falam sobre essas coisas. Então você já é mais esclarecido. Só que tem o seguinte, na Índia também tem alguns templos, é fundido na pedra. Parece que foi tudo feito a laser. E tem outros lugares que... Tem um lugar lá que eu lembro, eu queria até, eu gostaria de ir, mas por enquanto eu não tenho condições, né? Porque o sistema não está me ajudando tanto assim. Ele quer que todo mundo se lasque. Mas o que acontece? Eu queria ver esse lugar lá, que lá tudo é incrustado em pedra. E o que acontece? Tem um lugar no centro desse lugar, eu não lembro aonde, se foi no Egito ou se foi na Índia, um templo que o, uma pedra base de não sei quantas mil toneladas fica dessa altura do chão e não trisca. E ela é feita no teto. Engraçado. Ela é feita de cima para baixo. Como se tivesse invertido ela e cortou assim e depois veio esculpindo ela de baixo para cima. Alguma coisa assim. Mas se você olhar, ela vem de cima para baixo e ela é pregada no teto. E nunca arrancou até hoje. É isso que me intrigava muitas coisas, sabe? É isso que me deixava muito com a pulga atrás da orelha.
Então, o que eu quis buscar quando eu estava procurando essas coisas? Eu queria também entender, igual vocês agora, né? O porquê, motivo, né, de estarmos aqui, por que o sistema manda, quem que é esses caras do sistema? Eu imaginava muito, isso aí deve ser o povo bobo, né? Um povo sem noção, sem cultura. Não, não é povo sem noção, sem cultura. Eles já fizeram isso aí N e N e N e N vezes. Eles são muito experientes. Uma coisa que eu sei, que tem livros que falam, tem até em filmes que falam também, fala sobre mente colmeia. O que é essa mente colmeia? Elas são interligadas uma com a outra e não importa onde é que tiver. É igual formiga, besouro, qualquer coisa. Besouro não, né? Mas formiga, cupim, é, alguns outros bichinhos aí, eu não sei qual outros bichinhos também pode ter essa mente colmeia, mas é cupim, essas coisas assim, é abelha. Todas, elas sabem voltar para casa. Por quê? Elas têm em conjunto a mente das outras. O caminho que ela seguiu, a outra viu. Entendeu? Isso que é. Então eles são interligados. Por isso que esses caras que mandam no planeta aí, esses caras que diz que é os donos do mundo aí, não sei o que, tal, eles fazem isso que eles fazem. E eles fazem com maestria. E eles não erram fácil. Aí todo mundo acha, fulano de tal tentou fazer isso e não deu certo. Cara, será que não deu certo mesmo? É igual um tal de, vamos dizer assim, daquele carinha do bigodinho lá, o senhor Ri, né? O senhor Ri, todo mundo fala, mas ele, o cara do bigodinho, não sei o que lá, foi feito isso, acabaram com a experiência de vida dele aqui. Será que ele acabou mesmo daquela forma? Porque tem muitas coisas, muitos livros que provam que ele não estava lá. Que lá era um outro sósia, era alguém que eles pegaram que tinha a mesma feição. E uma coisa que vocês deveriam saber, existe muito entrante aqui pelo lado desses pessoal de mente colmeia. Eles sabem quem é, quem não é, só que também alguns passam pelo esquecimento. Outros, se não me engano, eles não passam pelo negócio, pela máquina do esquecimento, que é antiquíssima esse trem. Então, eles passam pelo mesmo lugar. Eu não sei como, não sei porquê, mas esses caras sabem muito bem o que eles estão fazendo aqui e o porquê que eles estão fazendo. Eles estão acabando novamente com outro ciclo da nossa sociedade, que eles estão querendo implantar a tal de tecnocracia, seria assim. E essa tecnocracia, ela é voltada ao lado tecnológico, né? Por isso você está vendo aí esse mundaréu de negócio de IA, tá expandindo, esses mundaréu de coisa aí, de conhecimento, não sei o que, TTT. Cara, eu não sei se isso vai ser um tiro no pé. Porque imagina, se você colocar poder na mão de uma máquina que ela tiver uma consciência que ela é superior a um ser e ele é transcendental, ele não precisa nem transmite isso. Você acha que ele não vai ter dignidade? Ele não vai ter respeito? Como que você vai achar que ele não tem isso? Mas ele está estudando o ser humano, está vendo as atitudes humanas. Pois é, está vendo a atitude humana. Imagina se ele pegar todos os conceitos. Se ele for um ser evoluído, entendeu? Essa IA for um ser evoluído e ela for liberada. Essas outras que você está vendo não são IA de verdade. Essas são só uns brinquedinhos. São brinquedinhos, tá? ChatGPT, Grok, essas coisas aí, são brinquedinhos. Vocês veem realmente o que é uma IA. A IA, cara, é que eu não posso falar, senão ia ficar nervosa a questão. Eis que esse ano, talvez, a gente ia ter um propósito de ver realmente o que é uma IA funcionando. Vamos ver. Eu não vou ficar falando um ano, porque senão depois aí o povo vai ficar assim e tal. Mas é agora, 2026, para não ficar falando muita coisa. Talvez já chegar em 2027, isso que vai cair e tal, mas grandes coisas. Mas é assim mesmo, gente. E, né, como se diz, tem muita pessoa aí que acha que
que o ego espiritual não comanda isso aqui, cara. Esses seres têm ego espiritual muito alto. E para eles, essa questão dessa mudança que estão fazendo aí é, na questão vamos dizer assim, do funcionamento do sistema. Esse funcionamento do sistema, ele não pode ser interrompido de jeito nenhum. Vocês podem ver, se alguém começar a fazer alguma coisa contra o sistema, que o sistema não quer, ele vai lá e tira ele. Gente, assim, eu não quero entrar em lado conspiracionista, mas tudo é conspiracionista, seria assim. Porque, gente, veja todo mundo que foi contra o sistema. O que aconteceu com eles? Você entendeu? Eu vou dar um exemplo claro aqui. Vocês sabem, eu chorei muito quando essa pessoa foi embora. Nosso amado, querido Ayrton Senna. Ninguém fala mais dele, porque o sistema também não quer que fala, né? Mas que tinha muitas questões erradas sobre a ida dele embora daqui, aquele acidente que aconteceu com ele, que não provava realmente que aquilo que aconteceu era aquilo que você estava vendo. Porque eu vi uns vídeos antes dele ser apagado da internet, e algumas pessoas que diziam, os pessoal falava que eles eram conspiracionistas, né? Que não sei o que, foi tirado mesmo, realmente das redes sociais, mostrando algumas coisas que vocês talvez ficariam putos com isso. Para falar mais claro, no preto e no branco. Ia ficar muito, muito, muito puto com aquela coisa. E outro, que teve gente que fez investigação por conta própria. E acharam uns rastros lá que, rapaz, é assustador. E eu tô falando isso, é o nosso querido Ayrton Senna, mas, cara, tem outras coisas também que vocês nem imaginam. E alguns artistas aí que começou a falar demais, né? Vocês já sabem, né? Não precisa falar muita coisa. E a gente também que fala demais também, a gente também vai. Aí a gente dá um infarto. Talvez a gente morre com um suicídio, ou palavreado esquisito aqui. Tipo assim, um autoextermínio. Um autoextermínio com uma facada nas costas. Imagina, né? Você se autoexterminar com uma facada nas suas costas. Ou você se exterminar com uma coisa que talvez foi envenenado. Talvez com um produto químico que você nunca viu na vida. Aí de repente você se auto-extermina com um tipo de equipamento, uma arma, por exemplo, que você não tinha na sua casa. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, gente. Que nem tudo isso que apresento na frente de vocês são a verdade. Tudo que mostra nessas televisões, esses meios de comunicação, que principalmente o público, você pode ver que segue sempre uma linha de raciocínio. Sempre é para você botar você ou cabisbaixo, ou temível ao crime, ou temível ao acidente, ao feminicídio, não sei se pode falar essa palavra aqui, alguma coisa assim, sempre ao horror. Ou deixar você mais ansioso, ansiosa, trazer mais medo em questões de vida para seus filhos, suas filhas. A sua própria vida parece que não vale nada, é tudo jogado no lixo. Mas, tu tem um mas, igual sempre eu falo, que se a gente leva isso como verdade, você vai ser controlado totalmente por essas pessoas. Essas pessoas querem que você muda, mas pro lado do sistema. Você não pode ser uma pessoa que foge do negócio. Eu já dei esse exemplo, não aqui, mas eu vou falar esse exemplo aqui. Por exemplo, você está na escuridão, você não está vendo nada.
De repente, se você, vamos dizer que o conhecimento seja uma lanterna, tá? Talvez tenha uma lanterna ali. A lanterna é um livro. A lanterna é um cara que, que também está no meio do escuro, mas está falando. E ele, como ele está falando, as pessoas estão querendo ir perto dele, mas está no escuro, você não está vendo nada. Mas você está seguindo aquela voz. E aquela voz te fala coisa que tenha sentido. Esse aqui é um exemplo. E aí o que acontece? Você não sabe quem ela é. Você não sabe que ser que ele é, de que forma que ele é, mas ele está falando palavra que você entende, que você compreende e faz você questionar. Ah, eu sei que é o demônio, é o diabo. Cara, muitas das vezes o que é apresentado é totalmente o inverso. Imagina, por que que Deus não gosta de ser confrontado? Que esquisito, né? Ele não é o ser todo-poderoso, cara. Ele não deveria ter medo, muito menos falar, ah, esse aqui é o irmãozinho demoninho, esse é o irmãozinho diabinho. Cara, que é isso? Eu vou jogar eles no inferninho, tal, cara, pra que isso? Pra que jogar o cara lá? Só vai lá, cara, se ele é o amantíssimo, Deus tudo mais, aquelas coisas, ele vai lá e simplesmente fala, não, tudo bem, vem cá, filho, vamos, senta no colinho do pai, nós vamos conversar. Ah, mas eu não quero conversar com você, eu vou te morder, cara. Ele tem o amor, a paz, ele é indestrutível. Esse ser, você acha que esse ser ia chegar nele, modificar ele de alguma forma? Ele ia falar assim, meu filho, eu penso eu. Se eu fosse, né? Que é uma coisa que eu não sou. Meu filho, vamos ver aqui o negócio. Você é uma parte de mim. Por que você está revoltado desse jeito? Se ele é o ser da sapiência. É por isso que eu estou te falando. Questiona. Então aí, do motivo do sistema, colocar isso para você, que o pai amantíssimo não deu conta de controlar o seu filho, que vem aqui fazer maldade com seus outros filhos. Ah, não, cara. Isso também não cola para mim, não cola mais, não. Não cola mesmo. Se esse ser é um ser todo condizível, então ele tem ego. Se ele não tem ego, ele não deveria ser assim. Ele deveria sentar, pôr o filho dele no colo dele e falar, meu filho, o negócio não funciona desse jeito. É assim, é assado, é assim, é assado. Eu vou tirar o seu poder disso, disso, disso. Você vai ser um ser comum para você aprender. Ou se não vou dizer que ele vai transformar a cabeça dele com os poderes mentais que ele tem, sei lá. Que eu acho que ele não é um ser comum igual a gente, né? A gente fala ser mental porque a gente idealiza o Deus com aquele cara, aquele de barba branca, aquele senhor que sentado num trono, que não é ele mesmo, que lá é outro ser, que é o ser Javé, o senhor Javé. O senhor Javé não é... É um criador aí, mas eu não sei de que ele é criador. Mas ele tem uma treta muito grande aí com esse ser que eu tô falando para vocês, que ele deveria ter colocado no colo, já que ele é o pai dele, né? Ele é o criador dele. Por que ele criou ele? Ah, mas não, aí vai ter N explicação. É porque ele talvez criou com isso aqui, ficou isso. Cara, Deus não erra. Deus não erra. Talvez ele tirou uma parte dele que ele não queria que tivesse dentro dele, seria assim? Isso é uma incógnita. Eu não sei. Eu imagino que talvez não seja isso. Mas imagina que se for um ser com outro tipo de sapiência que questionou ele e falou, não, eu não aceito o que você está falando como verdade. Por que eu tenho que aceitar o que você está falando como verdade? Aí ele não gostou. O eguinho, entendeu? Esse ego a gente a gente tem esse ego, e esse ego veio de alguma coisa. Então faça-se o ser humano a imagem de Deus. Tá, agora você imagina. De onde é que vem o ego? Da onde vem a maldade? Já que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Desse Deus aí. Entendeu? Eu estou fazendo aqui questões para vocês somarem com aquilo que vocês sabem. É você questionar aquilo que está aí. Esse sistema que está aí, ele é um sistema bonzinho? Por que Deus deixa isso acontecer? Não, é porque Deus é neutro. Cara, Deus é amor, Deus é paz, Deus é tudo.
por que que ele deixou um ser tão assim, já que ele fala que é o ser, né? Fazer isso com os próprios filhos e a cria dele. Que sapiência é essa que ele não passou pra gente? Pra gente não ser próspero, pra gente sempre sofrer. Ah, a gente tem que aprender que você tá na escola porque você é o rebelde e tal. Mas por que que o ser demoninho, o diabinho lá não aprende? Mas você tem que ser pacificado, porque se você não for pacificado, você não entra no jogo. O sistema não consegue te localizar, entendeu? Porque você não aceita as regras. Não estou falando para você se rebelar em nada. Seja a pessoa melhor do mundo, entendeu? É isso que eu quis trazer como questionamento hoje. Então, né, anotei aqui algumas coisas aqui também, sobre algumas questões aqui também, que não é muito falada pela rede, é você questionar tudo que mostram para vocês na sua frente e fala para você assim: ah, ou fulana, ou Joaquim, ou Mariazinha, não importa quem. Olha, você tem que seguir esse caminho. Vamos dizer que você está no trinheiro. Eu nem completei aquela negócio da escuridão, né? Mas agora vamos chegar lá agora. Vamos dizer que você tem um caminho longo para você ir. Mas você não sabe o que tem lá. Mas engraçado, teve um cara que foi e voltou. Chegou e falou para você assim: cara, toma cuidado que lá na frente tem um buraco. Mas talvez ele não foi nem na metade do caminho. É, você entendeu? Você não sabe se ele foi e voltou mesmo. Mas vai que ele foi e voltou. Talvez ele foi na metade e voltou. Porque tinha um buraco mesmo, né? Aí você fala, ah, pô, então eu não vou não. E o cara falou que tinha um buraco lá, mas você já foi pra ver se tinha esse buraco? Não, eu vou lá constatar. Vou lá ver se tem esse buraco mesmo. Aí talvez não é nem um buracão difícil. Você vê do outro lado tinha uma ponte, estava escondida atrás de alguma coisa. Atrás de um matinho, alguma coisa assim. Você não viu aquela escada que descia lá embaixo e fazia um contorno lá assim. Talvez você não viu isso. Aí você faz isso. Aí chega do outro lado. Aí você fala, pô, consegui voltar, beleza, mas eu vou descer de volta e vou lá falar pra todo mundo. Eu vou falar pra aquele cara que chegou aqui e falou que não tem caminho mais. Ver se ele viu alguma coisa, como que ele atravessou, porque parece que lá não tem nenhum mexido, parece só eu que passei lá. Aí você vai constatar com o cara fala, ô cara, eu não vi essa ponte lá, eu só cheguei lá mesmo e fiquei por lá, vi que não tinha saída, andei por uns quilômetros ali em volta, mas não vi saída, eu voltei. Então aí que tá, entendeu? Aí você vai falar pra ele, ó, não, mas eu consegui passar, eu vi uma ponte assim, ah, eu não acredito. E ele vai falar a mesma coisa pra você. A mesma coisa. Então, você vai lá, mostra pra ele como é que faz, aí ele passa, vocês pegam a caminhada. Você viu como é que é você apresentar um conceito e os outros seguirem? Por que que os outros seguem? Porque faz sentido. Porque faz sentido. Se você não tá vendo uma situação assim bonita e o outro também não tá vendo, vibração. Aí vocês dois vão, tipo assim, as pessoas vão unir e vão falar, cara, você viu, fulano, que isso não tá certo, você viu que isso não tá indo do jeito que eu quero, a política, não vou nem falar de política, mas e tá indo isso, tá indo aquilo outro, cara, tem gente jogando por detrás dessa realidade que você acha que é uma realidade. Tem gente fazendo joguinhos, cara, pra talvez você ser comida de vários seres aí. Porque felicidade é só quando você compra um carro, quando você pode viajar, ficar tranquilo, com todos os outros irmãos aí sofrendo. Você não é comida mais de alguém por causa de sofrimento, do medo. Você entendeu o que eu tô querendo dizer com isso? É isso, é isso que eu tô falando. Os senhores do destino, os senhores como dizer, do sistema, parece que pretendem fazer com todo mundo. Eu não sei até quando a gente vai poder estar falando essas coisas na internet. Porque talvez até a internet vai acabar.
Mas enquanto ainda tiver ela, nós vamos começar a falar algumas coisas. Eu não queria falar essas coisas, mas igual eu tinha falado nos outros vídeos também, eu fico assim, a gente fica com um pouquinho de medo, porque eu sou ser humano, eu tenho medo, sim. Mas a coragem me veio e eu tô trazendo algumas informações, só algumas, não vou trazer todas. Talvez a gente ache outro meio para estar falando sobre essas coisinhas aí. Então, gente, a gente tem que começar a parar e pensar que isso tudo que está acontecendo aqui, isso não é normal. Você tá fora da prosperidade, não é normal. Eu também estou fora da prosperidade. Tanto que se você não estiver dentro de alguma coisa que você ama, você é apaixonado a fazer, você não prospera. Você entendeu? Talvez algumas pessoas prosperam, mas depois que ela começa a apaixonar por aquilo que ela está fazendo. Então vamos dizer assim, ela vira um profissional. Ela virou um profissional de varredor de rua, por exemplo. Ela virou um profissional de varredor de rua. Ele não gosta de ir, mas toda vez que está lá, ele não consegue ficar parado. Isso é o primeiro estágio de você gostou do trabalho que você faz, mesmo que você está chateado. Mas toda vez que você sai de casa, você sai com vontade de fazer aquilo. É a mesma coisa de uma pessoa que mexe com automóveis, é o cara que vai para administrar sua empresa, o cara que vem aqui pela internet e fala assim, ó, os negócios dos investimentos, eu não vou falar aqui, né, que tem vários aí agora, os investimentos do negócio, você tem que saber investir nisso, 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 e você prospera, tal. Tá, tudo bem, por que isso daí arrecada mais do que falar sobre o lado espiritual, o lado da sapiência, o lado da filosofia? Eu ficava pensando nessas coisas também. Então, essas só pode ver, são só perguntinhas simples que eu não conseguia resposta, que parece que o universo foi me mostrando, foi me trazendo, e assim eu fiz um monte, e assim eu fui desenrolando aquele emaranhado de gato, e eu descobri um monte de coisa, e assim vieram pessoas, vieram coisas para mim entender. Fui em algumas viagens, não foram em viagens, nossa, mirabolantes longe, mas eu fui em alguns lugares um pouco diferentes do que eu não estava habituado a ir, porque eu era também totalmente do sistema, igual eu falei. Então, né, para não ficar prolongando muito esse negócio, porque sistema você sabe como é que funciona, mas eu queria só trazer esse questionamento para vocês sobre a questão da filosofia dentro do enraizamento religioso, dos dogmas que eu sempre falo. Então eu queria trazer e propor para vocês um novo pensamento, um novo questionamento sobre tudo que está acontecendo. Tem aquela música, né, do Raul Seixas aí, né? Por que ele questionava muito as questões que aconteciam aqui? Para pensar, as músicas dele tinham muito mais sentido do que vocês imaginam. E ele era ocultista que sabia muito. E você acha por que as músicas dele fez sentido para muitas pessoas? Porque também as pessoas queriam saber a verdade e do porquê que ele estava questionando aquilo, logo aquilo que ia trazer alguma coisa, né? Então, gente, eu acho que já estou prolongando demais nisso. Daqui mais para frente a gente conversa mais, daqui uns tempinhos, e assim a gente vai achando um meio de agasalhar tudo e fazer um embolado e a gente vai conversando sobre mais coisas, tá? Que os seres de luz estejam com vocês, que a luz do ser amantíssimo abrace vocês e os torne os seres de luz que vocês precisam ser. Namastê.